Boa noite. Nosso grupo ficou responsável por apresentar sobre diabetes mellitus e eu irei começar falando sobre o que é. Então, a diabetes mellitus ela é uma doença metabólica que ocorre quando o organismo se torna incapaz de produzir a insulina, ou até produz, mas em quantidade insuficiente para suprir a demanda interna. A insulina ela é um hormônio produzido no pâncreas, que é responsável pela digestão dos açúcares ingeridos nas refeições. E graças a esse processo, o alimento se transforma em energia fundamental para manter as funções do organismo. E a ausência total ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar, como nas suas transformações em outras substâncias, como proteínas e gorduras. E a diabetes mellitus, ela também não se trata de uma doença única, mas sim de um conjunto de doenças com características em comum. Mas eu não vou me aprofundar muito falando sobre, porque nos próximos slides terá a explicação mais a fundo dos tipos de diabetes. Boa noite, eu vou estar falando então sobre os tipos de diabetes. Bom, há dois tipos principais de diabetes mellitus, que é o tipo 1 e o tipo 2, e que eles podem ser diferenciados por uma combinação das características. A diabetes tipo 1 ela é conhecida como diabetes insulino dependente ou como diabetes infanto-juvenil, e aí nesse tipo de diabetes não ocorre a produção de insulina em decorrência da destruição autoimune das células beta das ilhotas pancreáticas e possivelmente provocado por uma exposição ambiental de pessoas que são geneticamente suscetíveis. O pâncreas, portanto, ele produz pouca ou nenhuma insulina. E, em geral, a diabetes tipo 1 ela se desenvolve em crianças ou adolescentes. Apenas 5 e 10% das pessoas com diabetes têm a doença do tipo 1 e a maioria das pessoas elas desenvolvem antes dos 30 anos de idade, porém ela pode se desenvolver mais tarde. E é importante saber que as pessoas com diabetes tipo 1, elas devem administrar insulina diariamente, para regular ali a quantidade de glicose no sangue. E a diabetes tipo 2, que é também chamada de diabetes do adulto ou não insulino dependente, e aí nesse tipo de diabetes, a secreção de insulina ela é inadequada, porque os pacientes eles vão apresentar uma resistência à insulina e o pâncreas ele costuma continuar a produzir a insulina e às vezes até em níveis mais elevados do que o normal, principalmente no início da doença. Porém, como eu tinha dito, o corpo, o organismo, ele desenvolve a resistência aos efeitos da insulina. E aí, como resultado, a insulina existente ela não vai ser suficiente para atender às necessidades do organismo. E conforme a doença ela vai avançando, ocorre a diminuição da capacidade de produção de insulina pelo pâncreas. E antes, ela era rara em crianças e adolescentes, mas recentemente está se tornando mais comum. Porém, geralmente começa em pessoas acima de 30 anos e se torna mais comum com a idade. A obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de diabetes. E a obesidade ela vai produzir resistência à insulina. As pessoas obesas, elas necessitam de uma grande quantidade de insulina para manter os níveis normais da glicose no sangue. E aí tem afetado, como eu tinha dito, as crianças, porque a obesidade infantil ela é cada vez mais comum. E cerca de 90% dos pacientes diabéticos do Brasil têm diabetes tipo 2. Bom, e tem também a diabetes gestacional, que ocorre temporariamente durante o período da gravidez, onde as taxas de açúcar no sangue elas ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor, para ser classificado como a diabetes tipo 2. E aí vai requerer uma atenção especial, podendo ela ser transitória ou não. E ao fim da gestação, a paciente ela deve ser acompanhada. E geralmente, a glicose no sangue ela vai ser normalizada após o parto, após o nascimento do bebê. Porém, as mulheres que apresentaram a diabetes gestacional, elas possuem um risco maior de desenvolverem a diabetes tipo 2, futuramente. E o mesmo também pode ocorrer com o bebê, com seus filhos. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre os sintomas. E os principais sintomas dos diabetes são
sede, fome, cansaço em excesso, perda de peso rápida e involuntária, hálito modificado, visão embaçada, vontade de urinar várias vezes ao dia. Como diabetes, eles são divididos em 3 tipos, eu vou explicar os sintomas específicos de cada um. Na diabetes tipo 1, os sintomas específicos são vontade frequente de urinar, fome excessiva, sede excessiva, emagrecimento além do normal, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor e náuseas e vômitos. Na diabetes tipo 2, os sintomas específicos são fome excessiva, sede excessiva, frequentes infecções na bexiga, rins e pele, feridas que demoram para cicatrizar, alteração visual, formigamento nos pés e mãos. E os sintomas para esse tipo de diabetes podem demorar a aparecer, mais tempo para aparecer. Por isso é recomendado exames periódicos para as pessoas acima de 45 anos ou com histórico familiar da doença. E, por último, o diabetes gestacional. Os sintomas específicos são sede excessiva, fome excessiva, vontade constante de urinar e problemas com a visão. O diabetes gestacional, ele, na maioria das vezes, não causa sintomas. E o quadro é descoberto durante exames periódicos. Qualquer mulher pode manifestar o diabetes gestacional, mas a atenção especial deve ser dada para aquelas que já têm histórico familiares de diabetes e apresentam excesso de peso antes da gravidez ou ganho de peso durante a gestação. O diagnóstico da diabetes, ele é estabelecido quando uma pessoa tem níveis de glicose no sangue anormalmente elevado. E um dos exames feitos para detectar isso é por meio da medição de glicemia, que para medir os níveis de glicose no sangue, geralmente são coletadas amostras de sangue após a pessoa ter passado a noite toda em jejum. E em jejum se tem resultados mais exatos. Só que, no entanto, é possível coletar amostras de sangue depois da pessoa ter se alimentado. E alguma elevação nos níveis de glicose no sangue após comer é normal, mas até mesmo após a refeição, os níveis não devem ser muito elevados. Os níveis de glicose no sangue depois do jejum nunca devem ser superiores a 125 mg por decilitro. E após a alimentação, os níveis de glicose no sangue não devem ultrapassar 199 mg por decilitro. Pode-se também diagnosticar diabetes através do teste oral, a intolerância à glicose. Esse tipo de exame pode ser realizado em determinados casos, como exame preventivo em mulheres grávidas, para tentar detectar diabetes gestacional, ou para avaliar um idoso que tem sintomas de diabetes, só que cujos níveis de glicose no sangue em jejum são normais. Nesse exame, a pessoa tem que estar em jejum, e é coletada uma amostra de sangue para determinar o nível de glicose. E em seguida, ela bebe uma solução especial que contém uma quantidade padrão de glicose. Mais amostras de sangue que são coletadas nas 2 ou 3 horas posteriores são examinadas para determinar se o nível da glicose no sangue aumenta até níveis elevados a normais. Só uma observação, é que esse teste oral ele não é usado rotineiramente para detectar a presença de diabetes, porque o exame ele causa. Bom, eu vou estar falando agora um pouquinho sobre a prevenção ao diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional. Começando pelo tipo 1, um estudo feito em 1999 descreveu a possibilidade de se detectar uma população de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 1, utilizando a presença de anticorpos contra múltiplos antígenos pancreáticos. O estudo encontrou uma correlação clínica significativa entre a presença de 2 ou mais autoanticorpos e o desenvolvimento do diabetes em pessoas com parentes diabéticos previamente diagnosticados e quem não tinha parentes diagnosticados com diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ele é uma doença crônica e se acredita que na melhor fase para estar fazendo uma intervenção
seja antes que apresente um quadro clínico. E aqui eu posso falar de uma experiência minha, porque eu passei a infância inteira tendo que fazer exames periódicos, porque como meu avô tinha diabetes, eu poderia vir a desenvolver. No tipo 2, as pessoas que normalmente desenvolvem, elas já apresentam um quadro clínico pregresso, como a obesidade. Então, mudanças no estilo de vida, perda de peso, elas são prioridades para uma mudança desse quadro. A maioria das pessoas com problemas metabólicos, elas desenvolvem a resistência à insulina como um resultado de escolhas inadequadas no seu estilo de vida. E isso naturalmente vem acompanhado de padrões genéticos. Mas assim, maus hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo e o estresse, eles compõem um potencial grupo de fatores de risco não só para a síndrome metabólica, como também para doenças cardiovasculares. Mesmo em indivíduos com propensão genética para essas alterações metabólicas, mudanças comportamentais adequadas, elas podem estar minimizando ou até revertendo a resistência insulínica e suas complicações. Todas as recomendações à síndrome metabólica, elas enfatizam que uma perda de peso para aqueles indivíduos com sobrepeso ou obesidade e uma composição alimentar adequada, junto com a atividade física e o abandono do fumo, elas são terapias de primeira linha. Na diabetes gestacional, o exercício físico ele foi e é muito defendido como uma intervenção terapêutica, não somente no tratamento do diabetes gestacional, mas como dito anteriormente, para a prevenção do diabetes mellitus tipo 2. O exercício físico durante a gestação, ele tem um resultado na redução de números de mulheres que apresentam a diabetes gestacional, que depois vem a precisar de insulina. E assim, mulheres que são mais fisicamente ativas, ela tem uma menor predominância de diabetes gestacional, e a prevenção de diabetes gestacional, ela pode diminuir a incidência de obesidade e também do diabetes mellitus tipo 2, tanto na mãe como no bebê. Tratamentos. Como a diabetes ela não tem cura, ambos tipos de diabetes elas vão ter como objetivo principal no seu tratamento realizar ali a regulação de glicose no sangue. Especificamente no tratamento do tipo 1, ela vai ser tratada com a administração da insulina, já que o organismo da pessoa que apresenta a diabetes do tipo 1, ela não é capaz, o organismo dela não consegue produzir a insulina. E essa pessoa ela vai estar submetida a se aplicar injeções diárias de insulina para fazer essa regulação da glicose no sangue, mantendo os níveis considerados normais. Os locais mais recomendados para aplicação são no braço, na coxa, na barriga, região na cintura e também nos glúteos, que são ali focados em áreas que têm mais células de gordura. Ele pode ser realizado com alterações na dieta desse paciente, onde vai ser recomendado ele consumir alimentos que não têm níveis de açúcar muito elevados, que não vai ser prejudicial para ele, trazendo também assim, a melhor qualidade de vida para ele. Outra recomendação é a prática de atividades físicas, que a mobilidade que ele vai estar fazendo, exercícios, vai proporcionar gastos que vão diminuir esses índices altos de açúcares e glicose no sangue da pessoa. A terceira é sempre manter o controle do peso, que índices de sobrepeso atuam assim, negativamente no prognóstico da diabetes nesses pacientes. E no tipo 2, o tratamento com o uso de medicamentos de via oral ou até mesmo da insulina, ele só é adotado quando o tratamento usual, que é recomendado para o paciente, não é suficiente para controlar esses níveis de açúcar no sangue. Então, esses medicamentos, existem diversos no mercado, disponível para as pessoas, e eles trabalham, atuam de formas diferentes, são de diferentes classes, mas eles vão funcionar de maneira
para alcançar o mesmo objetivo, que são regular ou diminuir os níveis ali de glicose no sangue. Os principais que são abordados aqui, os principais medicamentos mais usados, são o sulfonilúvias, que eles vão estimular ali as células betas do pâncreas para poder liberar mais insulina, para que essa pessoa libere mais insulina no organismo. Outro que é bastante usado também é a biguanidas, que vão atuar ali diminuindo os níveis de glicose produzido pelo fígado, abaixando assim também, né, os níveis de açúcar no nosso sangue. É importante, né, que deixa bem claro que é importante, né, a gente ressaltar que a prática de exercícios físicos e uma boa dieta, independente de qualquer tipo de diabetes que seja, vai apresentar, né, uma melhor qualidade de vida e também o diagnóstico dessa pessoa vai ser muito mais positivo, porque a pessoa que ela estiver tendo bons hábitos alimentares, também uma boa dieta, vai proporcionar ali a regulação dos níveis de glicose. Diabetes gestacional. O tratamento da diabetes gestacional ela vai se dar por alguns pontos. O primeiro ponto vai ser o monitoramento ali diário da glicemia. O segundo ponto vai ser dietas saudáveis, onde ele vai passar, né, hábitos alimentares que não trazem malefícios para essa gestante. O terceiro ponto vai ser exercícios físicos também. E também sempre manter uma observação constante do bebê. Se essa glicemia dessa gestante estiver elevada, será necessário o uso de medicamentos também via oral, para manter a regulação de glicemia. Então, basicamente, o tratamento em todas as diabetes, como disse, tem o mesmo objetivo, que é sempre manter os níveis de glicose baixa. Então, basicamente, que repetindo tudo, que é dietas saudáveis, exercícios físicos e ter uma melhor qualidade de vida. Tudo isso vai influenciar para a pessoa, né, conseguir ter uma qualidade de vida, levando junto aí com essas diabetes que ele apresenta. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Entre esses fatores estão o fator genético, por isso é importante você conhecer o histórico familiar, né? Porque se algum parente próximo seu teve ou tem diabetes, a probabilidade de você desenvolver essa doença é muito aumentada. E o sedentarismo também é um fator, e esse comportamento ele foi muito agravado com o conforto da vida moderna. A obesidade, né, que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, e ela acompanha com um aumento de peso que é muito perigoso para a saúde. E essa condição que desencadeia assim, demais fatores de risco é a principal causa do diabetes tipo 2. A idade, né? A idade acima dos 45 anos também é um fator de risco, né? Que com o avanço da idade e as mudanças no nosso metabolismo, a tendência de desenvolvermos algumas doenças crônicas, ela aumenta. No caso do diabetes tipo 2, a idade acima dos 45 anos, ela é um fator especificamente quando é combinado com outros fatores também. E o colesterol alto também, né? Quando o HDL está menor do que 35 e os triglicerídeos maior do que 250, se torna um fator de risco, porque esse excesso de colesterol no sangue, ele vai poder causar a aterosclerose, né, que é uma doença caracterizada pela formação de placas no interior das artérias, o que vai dificultar a passagem do sangue. A pressão alta também, né, se a pessoa tiver uma pressão 140/90 ou maior, né, e a hipertensão, ela atinge tanto jovens, adultos ou idosos, né, independentemente do sexo. E outros fatores também, por exemplo, ter tido diabetes gestacional ou ter dado à luz
a um bebê com macrosomia, né, que como estudamos, é um bebê que acima de 4 quilos, ter síndrome dos ovários policísticos também e histórico de doença cardiovascular.